2 anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Van. Mas hoje eu vim para fazer mais um vlog. No caso, o vlog de leitura desse trem. Maravilhoso, a vida mentirosa dos adultos. Eu sempre fico falando a vida privada dos adultos. Sei lá por quê. Da Helena Ferrante. Que eu comecei a ler na madrugada de... Hoje é dia 11 de junho. Eu comecei a ler na madrugada do dia 10 para o dia 11, que é hoje, no caso. E, enfim, fiquei com vontade de gravar, fazer um vlogzinho disso. Então, e falar um pouco sobre a leitura, tentando não dar spoilers. Ui, minha franja tá horrível. Então eu li a primeira parte nessa madrugada. Eu acho muito bonito como a Ferrante tá fazendo aqui no começo para construir essa família, que é muito diferente, por exemplo, da construção da infância e da família da Lily e da Lenu. O tempo todo ela tá colocando marcações de que essa é uma família de classe média, que essa é uma família com privilégios. E as marcações são sutis. Elas vêm no... porque meu pai estava lendo, porque ele tinha um escritório cheio de livros, porque ele era um intelectual. Não fala muito sobre dinheiro especificamente, mas fala sobre o que... as oportunidades que a Giovanna, que é a menina do livro, tem com o dinheiro. Outra coisa que eu acho muito, muito, muito interessante, essa primeira parte é basicamente só pra construção, né, pra essa ambientação. Quem é essa menina, quem é essa família, porque eles estão onde eles estão. É a diferença da mãe e do pai. Uma coisa que eu notei que eu acho muito bom. Em vários momentos ela fala que o pai era uma figura genial, o pai era amável, afetuoso e tudo mais, mas ao mesmo tempo o pai tem esse caráter mais isolado do resto da família. Ele é silencioso, ele não é carinhoso, o afeto dele vem da voz, muito do que ela diz vem muito dos sentidos, então é sempre sobre a voz, sobre o cheiro, mais do que sobre o que as pessoas dizem de fato, né? E a mãe é a pessoa que tem um trabalhinho, a mãe ela é diminuída, a mãe é muito passiva com tudo que acontece, com a amiga, com a família. Eu realmente gosto. Faz um tempo que eu não leio a Ferrante, faz um tempo. Eu li no ano passado, mas eu li o Amor Incômodo, que é um pouco distante, né, do resto da obra da Ferrante. Mas eu não lembrava de ter percebido assim, tão escancarado, como a construção dessas pessoas ela é feita de forma sutil. Então, o meu livro tá todinho anotado. Por exemplo, tá? Tem um momento sobre isso da mãe ser passiva. Que ela vai falar da mãe conversando com ela. Então, a voz da minha mãe era muito eficiente em operações de remendo. Então, a mãe ela é sempre essa figura que está ali para fazer alguma coisa para o outro, para consertar para o outro, para falar do outro. Ela não se impõe mesmo, ela é sempre essa figura mais passiva. Aqui, achei a parte que ela tá falando, ela tá apresentando o pai e a mãe. O pai, ela classifica como um intelectual bastante conhecido. A mãe é uma professora que se tornou uma mulher que teve depressão pós-parto, passou por uma longa depressão e se tornou uma professora ruim. O pai voltou para os estudos depois que eles conseguiram organizar a vida com uma criança, né, com a filha. O pai voltou para os estudos e a mãe voltou para os trabalhinhos. O pai era um homem extraordinário, a mãe era uma mulher bastante gentil. Uma coisa que eu percebi que a Ferrante fez, eu não lembro da tetralogia napolitana especificamente, mas uma coisa que eu percebi que a Ferrante fez no Dia de Abandono é trazer essa questão da masturbação infantil que é uma coisa que é... como que é a palavra? É um baita tabu, ninguém fala sobre, a gente sabe que acontece, mas a gente finge que não acontece. E ela coloca aqui de uma forma tão natural, assim como ela faz no Dia de Abandono. Mas no Dia de Abandono é a mãe falando que viu a filha fazendo. Aqui é a própria Giovanna falando que fez e contando de uma forma muito natural, que eu acho bem interessante. Voltando, né, pra essa construção do pai. Ela começa toda a narrativa falando que o pai era afetuoso, mostrando que ela tinha de fato mais proximidade com o pai, mas ao mesmo tempo o pai me parece muito, o tempo todo, um espectro. Ele é uma presença ausente, né? Parece que ele tá mais presente na cabeça, tanto da mãe quanto da menina, do que de fato presente ali na família. Ele é uma figura sempre muito colocada, esse contraste, né? De uma figura afetuosa, de alguém que a filha tem contato, mas ao mesmo tempo eles não se abraçavam, tinha 2 anos. E assim, pra finalizar esse primeiro... essas primeiras considerações sobre essa primeira parte do livro, é muito interessante perceber a diferença da Nápoles, do restante dos livros da Ferrante, né? Porque a Giovanna, ela coloca Nápoles, ela conhece uma Nápoles que ela é muito limpa, que ela é muito funcional,
que ela é do alto, que ela está no alto. E aí sempre quando ela vai falando da parte da família mais pobre, né, da família do pai, ela vai colocando, falando que eles estão descendo, descendo, descendo. E aí tem essa figura da tia Vitória, que é, acho que, a grande dúvida, né, da Giovanna. Pelo que eu vi de sinopse, eu acho que é o que vai... talvez a grande história gira em torno dela. É muito estranho falar sobre percepções de leituras enquanto você está lendo o negócio, eu tô percebendo isso agora. Outra coisa também, eu falei que ia ser a última coisa, mas tem muita coisa nessas primeiras 60 páginas do livro pra construção mesmo dessa narrativa. Outra coisa que é muito interessante é essa ideia que volta, já vinha da tetralogia, do dialeto como algo que caracteriza a violência. Então, quando o pai é muito gentil com a Giovanna, mas quando ele tá falando com a mãe, quando ele mostra esse poder que ele tem, né, ele tá se impondo, ele fala em dialeto. Tem uma parte específica que ela coloca bem essa marcação de grosseria, ela repete a palavra grosso, grosseria e variações várias vezes pra mostrar, pra dar indícios dessa violência do pai. Enfim, não sei se fez sentido, não sei como tá esse começo da leitura, mas é isso. Eu li 60 páginas desse livro e já estou pensando em muitas coisas. Acho que das próximas vezes que eu voltar não vou falar tão especificamente, porque aí a gente talvez já entre em questões que sejam spoiler de fato. Mas eu achei que seria interessante fazer essa ambientação, né, do que tá acontecendo aqui nesse começo do livro. Então, esse começo do livro é realmente essa construção dessa família e desses espaços. Uma coisa que eu reparei ontem, que tem uns... acho que uma semana que o livro chegou em casa e eu só tava enrolando pra começar, porque eu fico meio louca com feirante. Mas uma coisa que eu reparei ontem é nessa questão do começo das partes, né? Então, a parte 1, ela tá toda em preto, é um traço preto, e a partir da parte 2, ela vai tendo um pouco mais de nitidez, ela vai... eu não sei palavras técnicas para isso, mas é como se a imagem de Nápoles estivesse se formando enquanto essa menina tá saindo desse espaço de privilégio mesmo, desse espaço em que ela esteve protegida da violência e da pobreza, enfim, de tudo que a gente já acompanha das outras narrativas da Ferrante. Oi, gente! Primeiro, não me perguntem sobre isso. É mais uma dessas loucuras que a gente faz no isolamento. Então agora eu vim pra falar sobre a segunda parte do... eu ia falar vida privada de novo. A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Nessa segunda parte, meio parecido também com a primeira, a narradora, a Giovanna, vai fazer uma introdução, uma apresentação da relação dela com a tia, né, com a Vitória. E é muito interessante como a partir desse momento a relação dela com os pais mudam. A relação delas com... a relação dela com os pais muda. A Vitória o tempo todo vai virar pra ela e vai falar que ela não está vendo os pais, que ela não tá percebendo o que tá acontecendo com eles, que ela não tá percebendo os sinais que eles dão. E aí esse ver, né, esse olhar é num sentido muito mais ativo, de perceber mesmo, mais do que enxergar, perceber aquela pessoa. E aí me volta aquela imagem que eu acho que eu cheguei a comentar da outra vez, a imagem do começo dos capítulos, né? Que no capítulo 1 ela é uma tira preta, e aí no capítulo 7 vira a imagem da cidade, vira Nápoles. Acho que mais ou menos nesse sentido também a Giovanna começa a enxergar os pais. Começa a ver eles enquanto sujeitos, né? Enquanto pessoas que fazem coisas. E, enfim, esse motivo... Não. Esse caminho da percepção dela é interessante. Além disso, eu gosto muito, e é uma coisa que eu já havia percebido da primeira parte, mas acho que eu não cheguei a comentar. Eu gosto muito de como a narradora deixa muito claro que o que está escrito aqui não é confiável. Talvez não seja 100% da forma como aconteceu. Porque ela se mostra enquanto uma criança que ficcionaliza. Então ela tá contando para as amiguinhas as coisas e ela tá deixando mais bonito, deixando mais interessante. E várias vezes ela meio que coloca isso aqui também. Por exemplo, no começo, a primeira frase que ela diz é algo do tipo... a frase... 2 anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada meia voz e blá blá blá. Um pouco depois disso, ela vai falar que o pai nunca disse essa frase. O pai disse uma outra coisa, que ela leu como essa frase. Então, em vários momentos
tanto na primeira parte quanto nessa segunda parte, ela vai pontuando isso, de que as pessoas não estão falando exatamente como ela tá dizendo, de que as coisas talvez não aconteçam exatamente como ela tá dizendo, mas que o significado é isso aí. A Giovanna, ela se mostra, ela se deixa ver como narradora não confiável. Ela tá contando a história pra gente, ela quer que a gente acredite nessa história, mas ao mesmo tempo ela não tá te enganando. Ela demonstra várias vezes que as coisas não são exatamente assim. Sem contar tantos spoilers, muita coisa acontece nesse segundo capítulo, a gente fica meio em choque em umas partes. Mas sem contar tantos spoilers e falando mais de sensação de leitura, eu acho que é meio que isso. Ah, sim, tem uma parte aqui que eu acho bem interessante, que a tia tá excitando isso nela, né, pra que ela comece a observar os pais e tudo mais. E ela começa a perceber que mais do que as coisas que os pais dizem, o que eles querem dizer, ou o que interessa naquelas frases, é o que tá por trás delas. E aí ela fala, como se cada palavra realmente escondesse outras mais verdadeiras. E me lembrou muito, eu não vou lembrar onde exatamente que a Clarice fala isso, mas que a Clarice falava que toda palavra tem sua sombra, né? Que é importante pra obra da Clarice, e talvez até nessa questão de comunicação com as pessoas, seja ler as entrelinhas. Também é interessante observar essa questão da linguagem. A Giovanna, a partir do momento que ela conhece a tia, ela começa a fazer um caminho oposto da Lenô. Ela falava com um italiano hipercorreto, com esse tom intelectual e tudo mais, e aí ela começa a aderir ao dialeto. Ela começa a modificar a forma como ela se comunica, a parecer até mais grosseira, né, que como sempre ela coloca quando o dialeto aparece. E, enfim, fiquei achando como é interessante que é por ser o caminho inverso da Lenô. A Lenô falava dialeto, Lenô era acostumada, foi criada nesse ambiente mais grosseiro e se modifica para essa hipercorreção. A Giovanna ao contrário. Giovanna nasceu nesse mundo limpo e nesse mundo correto e em determinado momento da vida ela faz esse processo para o dialeto, né, para essa linguagem mais... Aqui a Vitória coloca o tempo todo até como se fosse mais verdadeira, como se fosse mais profunda, como se fosse mais profunda. Eu acho que é isso dessa segunda parte, então eu volto para a terceira parte. Talvez terceira e a quarta, porque a terceira parte é menorzinha. Não sei, veremos. Dias depois eu volto pra terminar os meus comentários sobre A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu tenho sentido um pouco de dificuldade de manter certa constância, tanto de leitura, de humor, de enfim, qualquer coisa. Então eu demorei bastante pra ler o livro. Eu comecei no dia 11, eu acho que eu terminei no dia 27. Mas não porque é um livro ruim, nem nada disso. Helena Ferrante, em geral, me deixa meio doida. Inclusive, coloquei isso na minha bio do Instagram. Eu acho que junta, né, com tudo que vem acontecendo. E eu só... Tinha uns dias que eu não sentia que eu estava com o emocional suficiente, bom o suficiente, pra continuar a leitura. As últimas páginas, elas foram muito doídas, muito sofridas. Eu parava, assim, todo capítulo pra dar uma respirada, do tipo, ai meu Deus, não sei entender, não sei dizer ainda com palavras o que eu sentia, mas eu precisava parar um pouquinho pra respirar antes de continuar. Então vamos aos comentários de fato. O primeiro comentário que eu queria fazer é que eu tô achando muito divertido, e talvez não seja tão divertido assim, mas eu tô achando, entrar nos perfis da Intrínseca e ver gente que pegou esse livro porque assina o clube e não porque conhece Helena Ferrante, horrorizada com tudo que tem aqui. Porque Ferrante é pesado, porque Ferrante fala umas coisas que a gente não quer ouvir às vezes, enfim. Então tem sido uma diversão minha, talvez, entrar tanto em resenhas do Scooby quanto no próprio no próprio perfil da Intrínseca pra ver esse tipo de comentário. Eu acho que esse é um livro sobre a dissociação, não sei se é a palavra certa, da Giovanna com os pais, né? Então eu acho muito interessante que em determinado momento, ela começa a chamar os pais pelos nomes deles. Então ela não é mais aquela imagem, aquela persona que eles queriam, porque ela percebe que eles não são aquilo que ela acreditava que eles eram,
E então ela começa a chamar eles pelos nomes. E eu acho que é a primeira vez que o nome da mãe aparece. A mãe sempre chamava o pai pelo nome, mas ela, como ela era essa figura passiva, ela era sempre a mãe, a esposa, nunca era a Nella, né, que é o nome dela. Uma coisa que eu comentei em algum dos primeiros vídeos, que é sobre isso, né, dos sentidos às vezes parecerem ter mais importância do que as palavras, das palavras dizerem coisas nas entrelinhas, e o tom que você usa e o que você faz com que... Você não, né? Os personagens fazem com que a Giovanna sinta, às vezes é mais importante do que o que é dito de fato. Isso aparece de novo muito, muito, muito ao longo do livro todo. Outra coisa que me chama muito a atenção é que a Giovanna, ela parece uma pessoa que tem autoestima muito baixa, ao mesmo tempo em que ela, enquanto narradora, tá colocando o tempo todo como as pessoas acham ela brilhante, como elas acham ela inteligente, como elas levam em consideração tudo que ela fala, como elas acham até ela bonita, né? Que é uma coisa, essa questão da beleza permeia o livro todo. E aí eu não sei até que ponto ela de fato se vê de forma muito diferente das outras personagens, até que ponto ela tá jogando com a gente com uma falsa modéstia, e até que ponto é só uma escolha narrativa pra tornar a história mais interessante. De olha, essa menina brilhante, porém com autoestima baixa, que não se acha brilhante, e aí as pessoas ficam repetindo o tempo todo que ela é brilhante, e ela nunca acredita, e ela tenta se esconder naquelas roupas largas e escuras e na maquiagem escrachada. Então, enfim, não, fiquei na dúvida ainda sobre o que... A gente nunca vai saber, né, de fato, qual foi a intenção, mas qual é, dessas hipóteses, a intenção que eu mais gosto. Talvez a última, talvez como escolha narrativa, que também indica a falsa modéstia. Eu acho que é assim. Confuso. Uma coisa que me incomoda um pouco na própria Giovanna, mas eu acho que é muito... qual a palavra? Comum nesse nosso mundo, universo, que vê as relações heterossexuais como as verdadeiras, né? Ela tem relações homoafetivas, mas ela coloca esse perder a virgindade só com a penetração de fato. Então é uma coisa que me incomoda um pouco, mas talvez eu entenda entenda que é de fato para gerar incômodo. Né? Elas foram colocadas, talvez elas tenham sido colocadas de fato ali para gerar incômodo, que é o que eu sinto algumas vezes, outras vezes não. Mas eu achei que seria interessante destacar isso. Outra coisa que eu gosto muito é como a Ferrante trabalha as várias camadas dessas personagens que ela cria. E gosto, em especial, como os homens eles sempre parecem mais rasos. Ao mesmo tempo que é muito difícil não odiar todos esses homens. É muito difícil não odiar os homens da Ferrante. Talvez eu não odeie o Enzo da tetralogia. E só. E como a gente não tá acostumado a ver esses personagens homens com menos camadas do que as mulheres, com o holofote não tão voltado pra eles, essa é uma reclamação constante, né, dos caras em geral. Eu nunca vi mulher reclamando, mas já vi homem reclamando dos caras que leem a Ferrante. E aí eu vou deixar aqui embaixo, deixar como recomendação, um texto que saiu pela Piauí. Eu vou pegar o nome dele porque eu não lembro. Um texto chamado A Espera dos Bárbaros, que fala um pouco sobre essa construção dos personagens masculinos na obra toda da Ferrante. E aí talvez meu comentário com mais spoilers, que é um comentário da última parte, da última página do livro, que eu gosto muito. Como o livro ele termina sem fim, tecnicamente, mas ao mesmo tempo ele tem seu fim, né? Parece que no livro todo a Giovanna ela tá caminhando para essa dissociação dos pais, para essa desconexão com eles. Que começa com a fala do pai, com o pai mostrando, com ela ouvindo, né, por trás da porta o que o pai de fato achava sobre ela, e termina com a cena dela perdendo a virgindade ou tendo a primeira relação sexual com penetração da vida, que é muito diferente daquilo que os pais haviam meio que planejado pra ela. Né? Ela comenta um pouquinho antes disso, acho que na página anterior, a última página, que os pais sempre conversavam com ela abertamente sobre sexo e queriam que não fosse eles queriam que não fosse um tabu. Ela diz: pensei em como meus pais haviam me preparado, com atenção desde criança, para que eu vivenciasse minha vida sexual com consciência e sem medos. E a primeira relação com penetração dela não é nada disso. Porque ela não quer que seja. Tanto que depois ela diz pro moço, eu não vou dizer quem, era assim mesmo que eu queria fazer. Quando ele reclama, né, de que não era pra ter doído tanto, não era pra ter sido tão desconfortável. Ela queria que fosse desconfortável. Ela queria que fosse o normal, que é diferente do que os pais dela tinham preparado ela para.
se a gente parar pra pensar, a questão intelectual também é assim. Ela é uma pessoa aparentemente brilhante, pelo que as outras pessoas dizem dela, não porque ela mesmo diz sobre si. Se bem que às vezes ela joga umas coisas meio pedantes do tipo, eu tava lendo um livrinho aí, e aí a pessoa pergunta, que livro? Um livro sobre a busca do tempo perdido. Uma menina de 16 anos, lendo Em Busca do Tempo Perdido do Proust e fazendo, tipo, pouco caso, sabe? Ela é bem pedante, inclusive. Mas ela joga essa questão da inteligência como algo que vem, apesar de ela ser desleixada, relaxada e preguiçosa com os estudos. Então, ela não deixa de ser inteligente, porque também é algo que ela almeja, talvez, mas ao mesmo tempo ela não é essa figura muito estudiosa que os pais queriam que ela fosse. Enfim, eu acho que são esses os comentários que eu tenho para fazer sobre A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu realmente gostei muito, 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 muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. E talvez ele seja o meu solo da Ferrante preferido agora. Antes era o Dia de Abandono. Eu acho que é ele. Eu preciso reler o Dia de Abandono pra confirmar de fato isso. Então é isso. Fim desse vlog, resenha, sei lá o que chamar esse vídeo, sobre A Vida Mentirosa dos Adultos. Tchau e até semana que vem.